Bom dia novamente. Vamos dar início então à nossa sessão de apoio ao preenchimento dos relatórios finais na Mobility Tool. Quero agradecer a todos os colegas que estão aqui e vão estar presentes para apoiar no nosso encontro. Os colegas da comunicação, o Paulo Almeida e o António. Os colegas da educação escolar, Ana Paula, que sou eu, a Liana e o Luís, que estamos todos aqui disponíveis para responder ao Padlet, e a nossa coordenadora, a doutora Cristina Gaboleiro, que está também connosco e que nos está a dar apoio. Como vos disse, nós vamos tratar só da ação-chave 229, portanto o KA2 229, quer sejam coordenados por escolas portuguesas ou parceiros. As dúvidas vão ser respondidas no Padlet e depois no final da apresentação vamos ter um tempo em que vamos responder mais diretamente a cada uma das questões que forem aparecendo no Padlet e que sejam comuns a todos os participantes. E, portanto, no final têm possibilidade de ter o certificado de participação, nós estamos a gravar, vão poder também ter acesso à gravação e penso que a informação geral está dada. Nós sabemos que vocês estão numa fase complicada, não é? O momento em que se preenche o relatório final é sempre uma complicação, porque as coisas inicialmente previstas na candidatura não são exatamente aquelas que decorreram ao longo do período da realização do projeto, e tivemos o Covid pelo meio que atrapalhou, os prolongamentos, as adendas Covid, as adendas de prolongamento, tudo isso veio atrapalhar um bocadinho estas nossas dinâmicas, e vocês estão um bocadinho como nesta imagem, muitas tarefas sempre para a mesma pessoa. Mas nós não queremos deixar de lembrar alguns princípios que pensamos que são fundamentais e que devemos lembrar sempre ao longo da realização de um projeto e também neste momento no relatório final, esta ideia de que nós temos na mão uma possibilidade de modificar e melhorar as nossas organizações é fundamental que se tenha, mesmo no final, quando se está a fazer o relatório final. E deixamos aqui, portanto, quisemos colocar as palavras da Presidente da Comissão Europeia, que a educação é essencial para a vitalidade da sociedade e da economia europeia. Este espaço europeu de educação é uma mais-valia para todos nós que estamos nas escolas e que precisamos de melhorar, perceber, encontrar novas evidências, novas práticas para mudar e para gerir os tempos difíceis que vivemos. Depois, também não esquecer as percentagens que nós precisamos, as diferentes metas que estão estabelecidas e que nós temos que, de alguma forma, tentar também ajudar a superar as metas estabelecidas. E ao nível do pré-escolar, por acaso agora está uma nova polémica em relação à idade que é considerada de creche para ser validada como entrar no currículo escolar ou no período escolar, e temos, portanto, as coisas continuam ainda com alguma dificuldade em evoluir, mas deixamos aqui as metas que ainda não conseguimos alcançar e que nós pensem também nisso em relação ao relatório final, vocês de alguma forma estão a contribuir para superar estas metas. Depois, continuar sempre a pensar, e também no relatório final, sobretudo para os coordenadores portugueses, é importante que refiram e que mostrem que se mantiveram dentro do espírito do Erasmus e daquilo que a Comissão pretende, ao nível também das questões da qualidade, da inclusão e da igualdade do género, das transições ecológica e digital, a necessidade de trabalhar a formação dos professores e a ligação depois para o futuro dos nossos alunos do ensino superior e também como é que as políticas nos afetam a escola. O relatório final deve espelhar também um bocadinho esta ligação com a sociedade. Portanto, nós hoje vamos falar essencialmente da Mobility Tool e de como é que podemos organizar as verbas, a avaliação da qualidade, como é que ela vai ser feita ao nível dos relatórios, quer dos parceiros, quer dos que são coordenados pelos portugueses, e algumas recomendações que nós pensamos que são essenciais nesta fase do vosso projeto.
Portanto, ao nível da Mobility Tool, não tem sido muito fácil gerir as diferentes rúbricas e os diferentes número de pessoas a participar. Nós vamos ver um bocadinho mais a pormenor como é que podem preencher a Mobility Tool e as situações mais complicadas. Portanto, ao nível logo da primeira rúbrica, que é a gestão e implementação, isto é importante, vocês têm sempre a possibilidade de ver qual é a verba que foi atribuída. Portanto, há um retângulozinho abaixo daquela linha onde se insere a gestão e implementação, que está lá a dizer qual é a verba que vocês têm direito. E é essa a verba que vocês devem escrever lá. Depois podem registar, ele tem uns retângulozinhos em baixo, que vocês podem dar informação, dizer mais ou menos onde é que gastaram esta verba. É uma verba, sobretudo, para fazer andar o projeto dentro da vossa organização, situações que vocês precisaram de fazer um póster para ter na entrada da escola, uma reunião de pais que vocês fizeram, é essa a referência que fazem, mas não põem, não colocam as verbas exatas de como é que gastaram. Depois, em relação às faturas que têm sobre esses gastos, essas faturas, aquilo que vocês compraram, aquilo que vocês utilizaram, é para entregar na escola, não é para entregar no relatório final, nem vos é pedido. Portanto, se vocês pegarem no contrato, vocês verificam que as provas desta verba de gestão é efetivamente terem feito o projeto e terem chegado ao seu término. Depois, muito importante, e aqui esta questão é muito importante que vocês tenham em conta, que confirmem, verifiquem se têm a adenda Covid. Só com ela é que vocês podem registar gastos nas atividades virtuais. E aqui atenção, que as atividades virtuais não é uma ligação que vocês fazem ocasionalmente com um parceiro ou com os parceiros. É uma atividade que substituiu uma atividade presencial. Portanto, por razões do Covid, por razões da guerra da Ucrânia, houve muitas situações que não foram possíveis de ser realizadas e as pessoas substituíram as atividades físicas pelas virtuais. Atenção, que estas atividades têm a ver essencialmente com o Covid. Portanto, a justificação da força maior em relação à não realização de uma atividade para utilizarem a adenda Covid tem a ver exatamente com a situação do Covid, e nós tivemos muitas situações em que as escolas não podiam receber os alunos porque não estavam vacinados e, portanto, uma série de situações que aconteceram ao longo do decorrer do projeto. Depois, ao nível do registro de uma adenda Covid, o que registram é o apoio individual, é aí que contabilizam os participantes, e aqui podem acrescentar mais do que estava previsto. Imaginem que vocês, na atividade física, tinham 4 alunos, 2 professores. Aqui na atividade virtual, vocês podem pôr a turma toda, podem pôr os professores que assistiram da direção de turma, portanto, podem aumentar a verba. Isto tem que ser tudo falado com quem realizou a atividade, porque quem propôs a atividade é que vai passar os certificados de presença, portanto, de participação na atividade virtual. Confirmem, como vos disse, se a adenda Covid está assinada. E depois, a verba da viagem. Vocês, se fizeram uma atividade, portanto, segundo a norma, ou seja, uma atividade virtual que foi substituir uma atividade física, ela tem que ter o mesmo número de dias. Se a física ia ter 5 dias de trabalho, a virtual tem que ter 5 dias de trabalho. Podem não ser de seguida, mas têm que ter esses dias. E sobra a verba da viagem. Portanto, essa verba da viagem vocês podem, agora neste momento se calhar já não têm muitas saídas, mas se ainda tivessem, poderiam levar mais alunos e mais professores nessa altura para compensar, portanto, utilizar esta verba de viagem para compensar. Depois, todo estes temas, estes itens que estão aqui, têm a ver com o vosso relatório final. Vocês têm que fazer atenção no relatório final, portanto, quando vocês abrem o formulário do relatório final que está na Mobility Tool, muitas das coisas que foram ditas em relação às atividades já lá estão.
porque ele vai buscar o que foi escrito na candidatura. Verifiquem, atualizem os tempos verbais, porque as coisas que estão lá é vamos fazer, e agora a partir de agora é foi feito. Verifiquem também como é que foi a implementação. Há um campo para escrever sobre a implementação em que vocês dizem também os constrangimentos que tiveram, como é que correu a parceria, como é que as coisas se realizaram e se foi fácil ou não, tendo em conta a pandemia e o Covid e as restrições do Covid, manter a ligação entre os parceiros, isto é fundamental também para a avaliação. Outra a situação importante é a declaração de honra. A declaração de honra tem que estar atualizada, portanto, quando preenchem a Mobility Tool e quando finalizam o vosso relatório, têm que ter a declaração de honra com a data atualizada, portanto, assinada pelo vosso diretor. O que submetem na plataforma, portanto, vocês têm um espaço no relatório final em que fala dos anexos. Os anexos, um dos anexos é a declaração de honra, esse não pode faltar. Chama aqui a atenção que vocês têm que clicar, portanto, quando fazem o upload da declaração de honra, há uma linhazinha que pergunta, esta é a declaração de honra, e vocês têm que clicar, porque se não clicarem não conseguem submeter o relatório. As únicas faturas que colocam, fazem o upload, são dos custos gestionais. Se por acaso compraram algum material informático para as atividades virtuais, essas são as faturas que têm que entrar. Ou se fizeram testes Covid, têm que colocar lá as faturas. São os únicos documentos que se pede que façam o upload. Depois, outra situação importante é os produtos na plataforma de resultados. Esta questão dos produtos na plataforma é essencialmente para os coordenadores, porque quem é o coordenador do projeto é ele que vai submeter os produtos na plataforma de resultados, e neste caso, neste encontro que nós temos aqui, são os coordenadores portugueses que vão colocar, mas ninguém precisa de colocar, portanto, os foi feito durante o projeto na plataforma de resultados, e o link está no contrato. Portanto, vocês, se tiverem dúvidas, vão procurar no vosso contrato, que está lá o link direto para a plataforma de resultados. Depois, em relação à avaliação da qualidade, tem 4 áreas que vão ser olhadas. Isto, portanto, neste caso, estamos a falar de todos os projetos vão ser avaliados desta forma, mas os projetos portugueses ao nível da qualidade vão ser avaliados por avaliadores externos em Portugal. Todos os outros projetos que são em que vocês são parceiros, quem vai fazer a avaliação da qualidade são os avaliadores das respectivas agências a que o coordenador pertence. E têm 4 áreas que vão ser vistas: a relevância, a qualidade da implementação, a qualidade da equipa e o impacto. Portanto, todos estes itens têm pontuações diferentes e, como veem, aqui, agora no relatório final, o que tem mais peso é o impacto. O que é que este projeto contribuiu para transformar a realidade local, das pessoas que participaram, da organização, e esse é fundamental ser expresso no relatório final. Portanto, ao nível da relevância, tem 20 pontos no relatório, e aquilo que vai ser visto, se os objetivos e as prioridades originais se cumpriram, se abordou necessidades e questões relevantes para as organizações participantes e os grupos-alvo, se houve sinergias entre as diferentes áreas da educação e formação, se foi efetivamente inovador ou complementar, e se apresentam um valor acrescentado a nível da União Europeia. Quem está a fazer o relatório, quem é o coordenador português e quem está a fazer o relatório, deve ver estes pontos e verificar se realmente no seu relatório estes pontos são feitas chamadas de atenção para que o avaliador externo entenda aquilo que realmente aconteceu. Porque, por vezes, para nós é completamente claro aquilo que aconteceu, fomos acompanhando o projeto, vivemos o projeto, mas o avaliador externo está de fora. Ele só
pegou no início na candidatura e agora vai pegar no fim, e tem que perceber que ao longo destes 2, 3 anos em que decorreu o projeto, efetivamente aconteceram as coisas que estavam previstas, outras foram melhoradas e houve realmente um impacto em todos os participantes e na organização. Se a avaliação dos resultados é adequada, e isso é importante que vocês escrevam isso, como é que se verificou esse impacto em relação aos participantes, às organizações externas, numa dimensão local, numa dimensão regional, até a nível europeu. Nós tivemos muitos projetos que sempre se tentaram espalhar e mostrar aquilo que tinham feito a nível também europeu. E outro aspecto muito importante, que é a questão da sustentabilidade, é se este projeto, aquilo que foi pensado, não vai morrer ali, acabou o projeto, acabou, não se fala mais no assunto, ou se há de alguma forma vocês arranjaram formas de o manter vivo, mesmo depois de ele ter terminado. E isso também é importante que refiram no relatório final. Depois, ao nível da qualidade da implementação, os produtos, os resultados, a qualidade dos produtos que foi feita, se contribuiu para os objetivos do projeto e se demonstram inovação, ou se vão para além daquilo que é normal fazer-se nas organizações, portanto, houve alguma mais-valia nesta produção. Depois, ao nível da qualidade da equipa, eu não fui dizendo a pontuação, mas vocês foram vendo aqui nos slides que a pontuação vai sendo diferente e que ao nível da qualidade da equipa são atribuídos 15 pontos. E este aspecto, apesar de ter 15 pontos, eu penso que também é importante, pensamos que também é importante esta ligação que houve entre os diferentes participantes, as diferentes organizações, como é que vocês se sentiram e se organizaram, como distribuíram as responsabilidades e a coordenação entre vocês, como é que funcionou e se as coisas correram bem. Nós agora vamos fazer um curto intervalo, 3 minutos, não mais do que isso, para passarmos então a coisas, portanto, a aspectos muito mais específicos do relatório final. Eu queria, antes de irmos para o café, dizer que nós pretendemos fazer uma apresentação em termos dos slides simples, rápida, para deixarmos tempo para irmos respondendo a muitas das questões que estão a surgir no Padlet e que depois vamos responder no final desta apresentação de uma forma mais calma e mais específica em relação a cada uma das questões. Portanto, nós agora são 11h26, às 11h28 voltamos, portanto podem ir buscar-nos tanto um cafezinho e voltar, e vamos continuar então depois na parte seguinte, na segunda parte, com as recomendações que são importantes em relação ao relatório final. Até já. Ora, depois desta pausa curta, sejam bem-vindos. Reforçar de novo aquilo que a minha colega Ana Paula disse, que nós tentámos, de alguma maneira, fazer uma apresentação muito curta e que fosse apenas muito incisiva sobre aquilo que são os aspectos em que vocês maior dificuldade apresentam para submeter os relatórios finais. Isto tem muito a ver com os e-mails que nos enviam, tem muito a ver com os telefonemas. Portanto, tentamos a todo o custo fazer a coisa o mais simples possível. Eu vou fazer-vos aqui um conjunto de recomendações e depois, se ainda houver dúvidas, tenho os colegas no Padlet e nós podemos entrar em direto para responder. Mas tentem, por favor, ser muito objetivos naquilo que vocês têm que fazer na Mobility Tool. Ou seja, se formos a algumas recomendações, é óbvio que a Paula já falou disto. Quando vocês fazem um relatório final, ele tem que espelhar aquilo que foi a vossa proposta, a vossa ideia de projeto, de que forma é que ela se concretizou, qual foi o compromisso que vocês estabeleceram entre cada um de vocês. O coordenador tem aqui uma função mais importante, porque é ele que agrega vontades e quando um projeto de alguma maneira fragilizou, é ele que vai buscar outra vez as pessoas. No caso dos projetos coordenados por Portugal, ele é, como nos outros, ele é responsável pela parceria, estabelece formas de comunicação assertiva, existe inclusive uma pergunta no próprio relatório sobre a forma como vocês comunicaram entre vocês. No mecanismo de avaliação, e vocês vão ser sujeitos à avaliação, no caso dos projetos coordenados em Portugal,
no caso dos projetos coordenados por outros países, vão ser avaliados noutros países. Verifiquem, por favor, que instrumentos que vocês se propuseram utilizar quando submeteram uma candidatura, se estão lá os instrumentos da Comissão Europeia. Que instrumentos é que vocês utilizaram da própria escola, a página eletrónica, de que forma é que partilharam os resultados? Lembrem sempre que nós estamos perante recursos que são escassos e vocês conseguiram ter um projeto aprovado, portanto têm que obrigatoriamente divulgar, envolver, refletir, pensar muito na sustentabilidade do projeto. Um bom projeto é aquele que depois de terminar o financiamento mantém na organização e nas organizações um conjunto de mudanças, não é? Depois, e a Paula também já falou disto, atenção à lógica dos custos excepcionais. Vocês têm que, se optaram por preencherem custos excepcionais devido à adenda Covid, têm que ter os documentos atualizados, verificar se está tudo bem com o vosso OID, se os documentos lá estão, se houve alteração do próprio IBAN, porque temos tido muitas devoluções de verba. Porquê? Porque a conta da escola mudou e, entretanto, nós fazemos a transferência para aquilo que está no nosso sistema e o dinheiro vem devolvido. Isto dá muito trabalho, por favor, verifiquem se a conta, o IBAN, é aquele que está no vosso contrato. Depois, finalizar isto significa submeter o relatório. Pequenas diferenças, questões que são muito frequentes e questões que, no fundo, as pessoas nos ligam muito. Como justificar as despesas das atividades de ensino, formação e aprendizagem que não conseguiram realizar devido ao Covid? O coordenador cria uma atividade física e ele aciona um pico que está lá em cima do lado esquerdo a dizer força maior e registam o valor dos gastos. Ou seja, o coordenador abre e depois os parceiros fazem create. Isso vocês já perceberam, está lá a C1, a C2, a C3, aberta pelo coordenador. Vocês, coordenadores portugueses, têm que as abrir e depois outros parceiros vão lá registar. Portanto, registrem sempre o valor dos gastos. A atividade pode não ter decorrido devido ao Covid, mas houve parceiros que disseram o quê? Gastos de que não foram ressarcidos. Se a companhia aérea ou a agência de viagens não devolveu a verba correspondente a essa atividade não realizada, nós vamos considerá-la como efetivamente gasta e não vamos pedir-vos a devolução. Mas o registro tem que estar correto. A outra questão é, ok, já não estamos bem no Covid, já podemos fazer outra vez a atividade física? Podem. Mas imaginem que agora não conseguiram, vão fazer uma atividade virtual. O coordenador tem que abrir uma nova atividade. A física foi aberta e vocês não a fizeram. Agora, abrem uma nova, uma virtual, e registram os participantes em conformidade com aquilo que aconteceu. E a Paula já disse que, inclusive, podem pôr mais, podem pôr a turma. As contas, neste último caso, são feitas automaticamente pela plataforma. Isto é a grande questão entre atividade física e atividade virtual. Não vale a pena eu reforçar de novo que vocês só podiam fazer atividades virtuais se tivessem acionado a adenda Covid, a tivessem assinado. E nós já enviámos várias vezes a adenda Covid, já fizemos um recordatório, atenção, que tem que ter a adenda assinada, porque se agora em sede de relatório final vocês alegarem que fizeram atividades virtuais, mas não a tiverem assinado, não vai ser considerado. Portanto, meus amigos, vejam bem o que é que está, se tem ou não tem assinada, para poderem submeter o relatório final e alocar atividades virtuais. Depois, esta é outra questão. Quem é que submete o relatório final? Todos, o coordenador e os parceiros, sendo que o coordenador é que submete o relatório com o contributo de todos os outros, enquanto que os parceiros têm apenas uma parte descritiva muito pequena e a análise financeira é feita na nossa agência, no caso dos projetos coordenados por Portugal. E no fim disto até vão ver um print de como é que a coisa é, porque muitas vezes todos os parceiros já têm pronto o relatório para submeter, mas como o coordenador ainda não submeteu, ele não entra. Portanto, tenham atenção a isto. Se tiverem registadas despesas de força maior ou custos excepcionais, têm que submeter também as respectivas faturas e a declaração relativa ao IVA. O que é isto da declaração relativa ao IVA? Vocês perguntem na vossa secretaria, porque é preciso que nós possamos perceber se vocês têm possibilidade de recuperar o IVA
ou não. Porque se vocês não recuperam o IVA, nós pagamos na totalidade. Se recuperam o IVA, pagamos só o valor absoluto sem o IVA. Mas perguntem, por favor, na vossa secretaria, estão lá os homens da contabilidade e as mulheres da contabilidade analítica, que sabem isto melhor de qualquer um de nós. Agora, e isto foi um contributo dos colegas da equipa de gestão e avaliação de projetos que nos pediram, têm estado a avaliar os relatórios de 2018 e muitos relatórios têm estado a ser rejeitados. E porquê? E nós pusemos aqui aquilo que são os erros mais frequentes. Na rúbrica de gestão, vocês sabem que o coordenador tem 500 euros por mês, vezes o número de meses do projeto. E cada parceiro tem 250. O que acontece muitas vezes na rúbrica de gestão? Não está preenchida. Não foram lá pôr 250 euros vezes o número de meses ou 500 euros vezes o número de meses, ou está preenchida com valor absoluto. Que é o quê? Gastaram X na caminhoneta que levou os miúdos a ver o Museu X. Não é isso. Este valor é um valor para pôr de pé atividades, mas que vocês utilizam apenas um montante fixo. 500 euros ou 250 euros por mês, conforme são coordenadores ou como são parceiros. Verifiquem, por favor, se têm a rúbrica de gestão corretamente preenchida. Mais uma vez, chamar a atenção para as atividades virtuais. As atividades virtuais não são aquelas reuniões que vocês fazem com os vossos parceiros porque precisam discutir um assunto qualquer. As atividades virtuais visam substituir as atividades físicas por ordem da história do Covid. Portanto, as atividades virtuais seguem as mesmas regras que as atividades presenciais, excepto no valor de imputação, ou seja, naquilo que é o valor da subsistência, ele já não é a 100%, mas vai buscar 15% apenas de cada participante. Mas para isso tem que ter a adenda Covid assinada. Atenção às durações da atividade. Se a atividade foi prevista para 3 dias, a física, então tem que fazer uma virtual de 3 dias. Podem repartir em mais tempo, mas não podem pôr, como em muitos relatórios de 2018, que existem durações que fazem com que a atividade não seja elegível, 1 ou 2 dias. Não pode ser. Tem que ser o valor mínimo que está em contrato. Depois, atividades que são realizadas na própria instituição, sem colaboração, muitas vezes, dos parceiros, em distâncias inferiores a 10 km. E outro erro frequente é elas serem registadas como mobilidades físicas. Se elas forem registadas como mobilidades físicas, vai buscar 100% da subsistência e não é verdade. Portanto, tenham atenção a isto. Depois, a força maior. A força maior significa que o coordenador acionou aquele picozinho que está lá em cima do lado esquerdo, a dizer que a atividade, por motivo de força maior, provavelmente pelo Covid, não foi realizada. Então, tem a imputação das atividades não realizadas por força maior, mas o que vocês fazem é, não põem lá os custos reais. Vocês tinham a atividade planeada, tinham os bilhetes de avião comprados, tinham o hotel reservado e de um momento para o outro o país fechou e não puderam fazer a atividade. Então, o coordenador abre a atividade, os parceiros fazem create e depois vão lá no sítio certo alocar o gasto do qual não foram ressarcidos. E aí têm que pôr também em anexo as faturas, e não se esqueçam das faturas, mais a história da declaração do IVA, está bem? Mobilidades registradas como casos de força maior, mas no valor vocês põem 0. Ou seja, se põem 0, então o que é que nós fazemos? O que é que vos pagamos? Tenham atenção à história da força maior. Eu sei que isto foi um bocado confuso, o Covid andou-nos aqui a baralhar um bocadinho a vida, ora faz-se, ora não faz, em agosto do ano passado já toda a gente achava que não havia Covid, portanto quiseram ir por esse mundo fora, depois voltou tudo a fechar outra vez e as coisas ficaram muito assimétricas país a país. Portanto, isto está aqui escrito de uma forma muito simples para quando vos enviarmos a apresentação, vocês se lembrarem disto como forma de recordatário. Lembrem-se que as transferências financeiras entre rúbricas, com a adenda Covid, só é possível transferir em 60% do valor que não utilizaram. Ou seja, o projeto todo ele fez atividades virtuais. Portanto, sobrou o dinheiro de tudo o que era viagem. Então podem transferir, mas até a um limite de 60%. Para custos excepcionais. Mas
O que é que vocês podem utilizar em custos excepcionais? Aquilo que diz na adenda Covid, que é material informático, ou quem diz material informático diz uma câmara para pôr de pé o quê? As próprias atividades virtuais e os testes Covid. Okay? Tenham atenção que a adenda Covid não permite fazer tudo. Ela está escrita, vocês assinaram, diz o que é que se pode fazer. Nos custos excepcionais, eu já chamei a atenção para isto, não enviam a declaração do IVA nem as faturas, nem os comprovativos de pagamento das mesmas. Uma coisa é uma fatura, outra coisa é um recibo que faz quitação, ou seja, foi pago aquele valor. E depois, lembro-vos, não sofram muito com isto, perguntem na secretaria se vocês deduzem ou não deduzem IVA e carregam esses documentos. Isto, se vocês não fizerem isto direitinho, o que é que vai acontecer? O relatório é rejeitado, explica-se o que é que vocês têm que fazer e vocês vão ter que submeter tudo outra vez, mais a declaração de honra. Portanto, por favor, vejam estes pontos mais importantes. Uma das coisas que faz com que os relatórios estejam sempre parados é que vocês não submetem os resultados na plataforma de resultados. Quem é que tem que submeter os resultados à plataforma de resultados? É o coordenador, com o contributo dos outros todos. Portanto, Portugal, que coordena alguns dos KA 229, lembrem-se que têm que ir colocar os vossos resultados na plataforma de resultados. O link está no vosso contrato. Vocês muitas vezes não leem, mas ok. Não estou a dizer mal de vocês, adoro-vos, mas pronto, ok. Vão lá ver o link. Depois, aqui apenas um exemplo daquilo que vocês já conhecem. Reparem que estão aqui, são 3 parceiros, um está pronto para submeter, o outro está em follow-up, o outro ainda está a trabalhar. Mas se vocês forem mais à frente, é aqui uma pronto para submeter e outro ainda em follow-up. Muitas vezes vocês têm a coisa feita desta maneira. Está tudo prontinho, mas vocês não conseguem submeter. Não conseguem submeter porquê? Porque o próprio coordenador ainda não agregou os vossos contributos. Só quando ele agregar os vossos contributos é que vocês podem fazer submeter o relatório. Isto é relativamente simples. Eu sei é que vocês, com falta de tempo, andam aqui a 200 à hora. Andamos todos, por favor. Reparem que, se calhar pela primeira vez, nós fizemos uma apresentação de 45 minutos para tornar apenas muito objetivo aquilo que vocês têm que fazer. Os colegas estão no Padlet a responder a algumas coisas e nós agora, com o contributo deles, vamos respondendo também. Agora, ainda umas notinhas finais. Alterações contratuais necessárias. Lembra-se, já chamamos a atenção para isto. Se houve alteração do representante legal, vocês têm que nos comunicar e ir também ao portal do participante por um novo diretor e o documento e avisarem-nos a nós, para nós fazermos o quê? Uma adenda de alteração do representante legal. Depois, o IBAN. É uma coisa dramática que é nós andarmos à procura de quem é a devolução daquele dinheiro que não foi pago. Porquê? Porque a vossa conta mudou e então o dinheiro vem para trás. Adenda Covid, mais uma vez, quem não assinou a adenda Covid não poderá imputar atividades virtuais. Ok? Lembrem-se isto, portanto, estão a tempo. Vejam se têm ou não têm assinado. Não nos perguntem a nós. Vejam que na escola está lá, no vosso dossiê está lá. Nós gerimos 1000 projetos, não é? Sabemos quem tem e quem não tem. Depois, como última nota, a avaliação qualitativa do vosso projeto é feita ao coordenador da parceria. O coordenador, imaginem que vocês são PT, são coordenadores portugueses, têm atrás de vocês 4 ou 5 parceiros, significa que a avaliação é feita em Portugal por peritos externos. E os parceiros, o que é que se faz aos parceiros? Apenas uma avaliação financeira, verificando se está tudo de acordo, se foi ou não foi feita as atividades como estavam previstas, está bem? Portanto, quem é parceiro tem a vida muito mais facilitada, só tem que fazer a parte financeira e fornecer os dados todos ao coordenador. Eu vou deixar já tempo para as nossas questões. Deixo-vos com esta imagem de uma atualidade imensa entre ferro puro e duro e uma criança com uma bandeira que vocês conhecem da Ucrânia. O programa Erasmus é realmente um programa de diversidade, inclusão e partilha e provavelmente vai ser um programa de enorme sobrevivência na Europa. É o programa com o maior sucesso da União Europeia, mas todos nós temos que contribuir para que isto funcione. Bem-ajam e agora vamos estar disponíveis para
as vossas questões. Como viram, foi uma apresentação curta. O que está na apresentação é aquilo que vocês têm que saber. Não se percam. Bem-ajam. Questões. Não sei como é que está o Padlet. Manuela, Nós temos aqui algumas questões no Padlet que podemos sublinhar. Uhum. Ana, queres dizer alguma que esteja aí que tu achas que é importante falar? Há uma das questões aqui no Padlet que o orçamento que está registado no relatório final excede aquilo que estava previsto. E neste caso, portanto, vocês não recebem mais dinheiro para além daquele que está previsto. Poderá haver alguma situação a nível das contas que não está... A banda pode estar mal selecionada, Pois. pode estar com uma banda maior e vocês têm que verificar passo a passo. E uma das coisas que é importante vocês verem é o anexo 2. O anexo 2 diz exatamente quantos dias de viagem ou quantos dias de atividade vocês têm direito. Porque há questões que se colocam em relação à atividade foi 5 dias e precisam de saber no apoio individual se colocam os 5 dias da atividade ou se colocam os 7 em que inclui o dia da ida e o dia do regresso. Mas para isso vocês têm que confirmar no vosso anexo 2 para verificar se efetivamente, quando foi feita a candidatura, essa verba foi pedida, portanto esse número de dias, porque se não estiver não vale a pena colocarem lá. E, portanto, pode ser isso que está a aumentar. E exatamente como o meu colega disse, a banda de distância, vocês contratualizaram uma banda e se calhar estão a colocar um bocadinho mais à frente, o que faz logo aumentar os valores. Confirmem com o anexo 2, o contrato e o anexo 2, faz parte do contrato, são preciosos para vocês agora conseguirem resolver algumas das questões que têm e que até colocaram aqui no Padlet e que se vê que vocês podem encontrar a resposta. Eu coloquei alguns bocadinhos do contrato no Padlet também, na parte dos anúncios, para vocês verem. Por exemplo, uma das questões que colocaram é a língua. Como é que fazem um relatório? O relatório deve ser feito na língua que foi estabelecida pela parceria ou em língua portuguesa. Portanto, vocês têm essa confirmação no contrato. Outra questão que colocaram aqui, portanto, os comprovativos estão todos no contrato, dizer para cada uma das atividades quais são os comprovativos que vocês devem entregar. Liana e Luís, vejam lá se há alguma questão que queiram apresentar aqui. Oh, Paula. Sim. Há uma questão ainda que se prende com essa história das verbas estarem a mais. Uhum. Pode acontecer que às vezes vão mais alunos do que o previsto e vão buscar verba à gestão e organização. E quando imputam os custos, imputam nas mobilidades. Não. Se o dinheiro veio da gestão e implementação, ao imputarem as verbas na Mobility Tool, devem manter esse custo na gestão e implementação. Eu tenho que fazer contas, não é? Não, a gestão e implementação deve ser imputada 100%, tal e qual como a receberam. Um bolo. Mesmo que daí tenham servido para outras coisas, nomeadamente mobilidades. Portanto, às vezes pode acontecer que esteja a mais nas mobilidades porque estão a tirá-la da gestão e implementação. E a gestão e implementação deve ser imputada como um todo, nos 100% que receberam, independentemente daquilo para a qual a usaram. Só acrescentar em relação a esta questão duas notas. Uma primeira é que vocês podem não ter feito uma atividade física e depois fizeram-na mais tarde, mas não a fizeram para o destino que estava programado. E então o que é que vai acontecer? Pode ser para uma banda superior, pode estar aqui o diferencial, não é? Tenham atenção a isto para se fazer o ajuste final. E como muito bem diz a Cristina, se vocês têm previsto 4 alunos, 2 professores, mas depois puseram 10 alunos e 5 professores, vão inflacionados o orçamento. Vocês devem pôr aquilo que está descrito exatamente no anexo 2, mas nas notas podem pôr, até para nós percebermos que o vosso projeto teve uma execução
eficiente, que é, com este dinheiro levamos mais 5 alunos, mas se o imputarem matematicamente naqueles menus flutuantes, vai fazer com que o orçamento fique a 125% ou 140%. Portanto, tenham atenção, verifiquem bem, de acordo com o que está no contrato, porque muitas vezes quando vocês estão a fazer o preenchimento do formulário do relatório final, não se lembra, saíram no dia tal e chegaram no dia tal. Muitas vezes até tem um dia a mais. E quando tem um dia a mais, lá vai o orçamento ficar inflacionado. Têm que verificar isto corretamente, está bem? Mais questões. Em relação também à Mobility Tool, vocês têm sempre possibilidades de deitar fora as coisas, ou seja, nas linhas de preenchimento têm sempre um caixotinho, porque há aqui uma pergunta se podem emendar. Podem apagar e voltar a preencher a atividade com os valores corretos, portanto a Mobility Tool não é estanque e permite-nos alguma movimentação. Outra questão que colocam é o facto de qual é o número de alunos que colocam em relação às atividades virtuais. Isso é uma questão de fazer em contas. Vocês já sabem que no apoio individual das atividades virtuais não podem considerar o valor da ida nem o valor de regresso. Portanto, é só o valor considerado da atividade, os 5 dias de atividade ou os 4 dias, conforme. E depois... Temos aqui uma questão também, que é sobre a atividade virtual com menos dias. Se a atividade virtual tiver menos 2 dias do que estava previsto na atividade física, porque o coordenador disse que era assim, estava previsto na Agência Nacional do País Coordenador, o que irá acontecer? Isso é importante que haja um documento da Agência do País Coordenador a dizer que aceitaram essa situação. Pronto, isso... De qualquer modo, as contas serão sempre... Vocês acabam sempre, ou levam mais alunos e colocam mais alunos nos dias em que foram, em termos de atividade virtual, para poderem recuperar alguma verba. Mas, pronto, quando é o país coordenador que decide a regra, em princípio, nós atendemos àquilo que eles dizem. Ok. Temos aqui outra questão sobre a certificação do Europass. Se é possível obter a certificação Europass para os participantes neste tipo de projetos? Sim, é possível e vocês têm um e-mail dedicado mesmo para as questões do Europass para colocarem isso aos nossos colegas e sim, é possível. Se elas agora já foram feitas, eu acho que é um bocadinho mais complicado, mas o melhor é mesmo entrar em contato com o colega que está responsável. Nós vamos colocar aqui o e-mail do Europass e vocês podem colocar essa questão diretamente e tratarem do certificado. Há mais alguma questão que vocês considerem importante? Há uma questão da Vila Nova da Barquinha, que nós chamamos a atenção para isto, que teve a ver com, tivemos uma situação em que já tínhamos os bilhetes de avião e o alojamento pago, mas a mobilidade foi cancelada, apenas uma semana antes. Esta situação levou à perda de dinheiro e não realizámos a mobilidade virtual, visto que tínhamos grande número de atividades. Tenham atenção a isto, a atividade tem que sempre ser aberta, a física, não é? Como nós dissemos, e depois todos vão lá dizer, não participamos por isto ou por aquilo, não é? Depois, os gastos não reembolsáveis, se vocês nem a atividade virtual fizeram em substituição, ok, o que é que vai acontecer? O gasto de que vocês não foram ressarcidos vai ser considerado como despesa efetivamente realizada e vão devolver algum dinheiro, como é óbvio, porque se não fizeram a física e perderam o dinheiro, não foram reembolsados, mas também não fizeram virtual, em sede do relatório final vão devolver dinheiro, mas isso não há nada a fazer, está bem? Mais questões, eu agora vim aqui ao Padlet. Eu acho que ela já coloquei o e-mail do Europass, portanto, aos colegas que quiserem tirar dúvidas e escrevem diretamente para os nossos colegas do Europass, que é mais fácil assim, para terem a certeza. Depois, em relação aqui às questões, Manuel, viste alguma que quisesse, ou Diana? É aqui uma que nos está a acontecer muito, que é, acontece uma atividade física, mas 2 parceiros dizem nós não vamos, não é? Ok. Cada um vai responder por si. Aliás, já alguém respondeu. Tenham em atenção que quem não pode ir pode participar virtualmente. E ao participar virtualmente vai buscar à subsistência 15%. Está bem? Mas eu estou a tentar ver assim de uma forma muito rápida. Há aqui uma questão sobre a mobilidade na própria escola. Ou seja, vocês
são a escola que recebe e têm nessa não precisam de preencher na Mobility Tool, porque essa é, portanto, aberta pelo coordenador e o próprio coordenador, quando a abre, pode dizer o número de participantes nessa atividade, que não tem a ver exclusivamente com as pessoas que se deslocam para a escola, mas as pessoas da escola que participam. Imaginem, vocês estão a receber todos os parceiros em Lisboa, não é? Na vossa escola de Lisboa. E o coordenador, e não são vocês os coordenadores, vocês são parceiros, dizem ao coordenador, coloque lá 100 alunos, imaginando que estão 3 turmas a participar nesse evento. Vocês não abrem a atividade da vossa escola na Mobility Tool, porque vocês não têm gastos quando se recebe. Os gastos vão sair da gestão e implementação, mas têm alunos que participaram, que é importante evidenciar, porque são alunos que estiveram envolvidos no projeto. Mas é o coordenador, quando abre a atividade, que coloca lá o número de alunos participantes. Há aqui uma última questão também sobre o upload de faturas. O único sítio no relatório onde vocês podem fazer upload de faturas é junto onde vocês fazem a submissão da declaração de honra. Na declaração de honra, aquilo até pergunta, isto é a declaração de honra? E depois vocês podem anexar outras coisas. O que eu vos sugiro é que anexem as faturas, mas digam fatura da mobilidade C1. Depois, declaração de imputação de IVA, sim ou não. Chamem um nome que seja fácil para os colegas perceberem o que é que está a ser visto, porque senão são não sei quantos documentos, todos numéricos, e nós não conseguimos fazer um trabalho mais rápido para vos poder pagar. Portanto, numerem corretamente e descrevam corretamente as faturas. Eu julgo que colegas que estão aí desse lado. Mais virtual, temos aqui uma questão, o valor por participante é calculado automaticamente ou temos que colocar um valor por participante? Olha, eu queria aproveitar esta para dizer várias coisas em relação a esta pergunta. Primeiro, a Mobility Tool faz as contas, vocês só têm que colocar o número de pessoas que participou. E aqui, atenção, quando são atividades só para professores, são os professores os participantes. Quando são atividades que envolvem alunos, os alunos são os participantes, os professores são os professores acompanhantes. E o que é que vocês podem fazer aqui? Imaginem que o que foi contratualizado eram 4 alunos, 2 professores. Portanto, 4 alunos participantes, 2 professores acompanhantes. Mas vocês conseguiram levar mais 2 alunos e conseguiram levar mais 2 professores que não entram naquelas verbas da mobilidade, mas vocês podem registar logo no início, quando abrem portanto, a informação sobre a vossa escola, a primeira pergunta é quantas pessoas participaram, e vocês podem pôr aí o número que quiserem. A seguir, quando estão a pedir o valor para o apoio individual e o valor para a viagem, é que podem condicionar ao número de pessoas que foi contratualizado. Aqui uma outra questão sobre uma atividade de parceiro que desistiu. Um dos parceiros desistiu no primeiro ano do projeto, entregou o relatório à sua agência e devolveu o dinheiro. Perguntam se tem de abrir a mobilidade ao país que desistiu e que não foi feita. Ou levamos mais alunos ou se levam mais alunos às outras mobilidades para cumprir com o número total de alunos. Exatamente, portanto, mesmo que haja um parceiro que tenha assistido, vocês podem, o número de alunos e de professores que estavam previstos para aquela atividade, para irem visitar o parceiro, põem nas outras atividades, permitindo assim levar mais alunos, e no fim de contas não saem do número nem de professores, nem de alunos que foi contratualizado. Há aqui uma outra pergunta do professor Rui Amaro, portanto, no caso de uma das professoras não ter viajado, portanto, surgiu a infecção, os gastos desta professora, se vocês não conseguiram reavê-los, entra também como força maior. Neste caso, em relação a uma situação, como se fosse uma situação de doença, é uma das possibilidades dentro do contrato de invocar a força maior. É a pessoa está doente, e neste caso foi o que aconteceu. E registram-na na mesma como pessoa participante, mas fazem a referência de que ela esteve doente e que não pôde participar, e tenham o atestado no vosso dossiê, não precisam de fazer upload, mas tenham no vosso dossiê, para no caso de uma auditoria estar lá o comprovativo.
Uma questão sobre custos excepcionais. Se a compra de material informático poderá ser imputada a custos excepcionais. A dúvida é em exceptional cost ou exceptional cost warranty. Não, essa também é boa. Portanto, vocês, no caso, o material informático só pode ser imputado se tiver servido para uma atividade virtual. E uma atividade virtual com aquelas regras. Não é uma atividade virtual, como dizia há pouco o Manel, ele chamou a atenção para isso, em que nós nos encontramos um bocadinho, os parceiros todos. Isso não, é substituir uma atividade física por uma virtual. E nesse caso precisaram de material informático para fazer as ligações, para as coisas correrem bem. Esse material pode ser imputado. Vocês têm que abrir no separador excepcional cost e depois dentro desse ele tem lá um retângulozinho a dizer create, abrem e aparecem 3 retângulozinhos, um que diz exceptional cost, outro diz special cost e outro exceptional cost guarantee. E portanto aí depois escolhem os exceptional cost. Espero que tenha sido clara. Portanto, abrem o separador lá em cima, na Mobility Tool tem os vários separadores, abrem o exceptional cost. Depois aparece-vos um retângulo verde a dizer create, clicam e abrem 3, portanto aparecem 3 títulos e no título excepcional cost aí é que vão inserir os gastos do material informático. Para não se perderem, façam por exclusão, porque os custos excepcionais para as necessidades especiais não são esses, e os outros são de garantia bancária, portanto é o último que falta. No meio, ele está no meio até, a posição dele está no meio. Quando faz o create, aparecem 3 retângulos uns ao lado dos outros, é o que está no meio que diz exceptional cost. Temos aqui força maior para a Mobility Tool, uma questão relacionada com a mobilidade prevista à Turquia e que acabaram por perder o dinheiro dos voos. E na Mobility Tool foi invocada a força maior. Fizeram a mobilidade física em fevereiro de 2022, mas não conseguiram registrar na Mobility Tool. Perguntam se deve ser aberta nova mobilidade pelo coordenador. Sim, tem que abrir. E com um nome diferente, porque nós estamos a ter algumas dificuldades no caso de que são exatamente a mesma situação, portanto, na primeira não se foi possível viajar e perdeu-se o dinheiro, mas da segunda vez já conseguiram ir. O coordenador até abriu 2 atividades, mas é importante que ele descreva de outra forma para ver se conseguimos registrar os dados, porque não está... Quando estão 2 atividades para o mesmo local, com o mesmo nome, a plataforma não está a deixar registrar. Mas isso é uma situação muito específica e neste caso, só neste caso, se não conseguir, com isto que dissemos, o coordenador a abrir outra atividade, se não conseguir registrar, entre em contacto com o técnico, porque nós estamos a tentar ver o que é que a plataforma consegue resolver, ultrapassar. Lembrem-se em torno disto, só para completar o que a Paula disse, que vocês têm uma atividade que não foi realizada devido ao Covid em 2020 e não foram ressarcidos do dinheiro das viagens, porque entretanto os governos só mais tarde é que tornaram obrigatória a devolução, mas vocês não foram ressarcidos e têm essas faturas. Não se esqueçam que têm que carregar estas faturas mais a declaração do IVA. Ok, em substituição até fizeram uma atividade virtual, já sabem como é que é a atividade virtual, aquilo vai buscar, põem lá a força maior, abrem uma nova atividade virtual, e aquilo vai buscar 15%. Coisa diferente é, então agora vocês decidiram fazer a primeira atividade porque ainda vos sobra um dinheirinho da gestão, têm que abrir, como a Paula diz, com um nome diferente, senão o sistema não vai aceitar, está bem? Tenham atenção a isto, se tiverem dificuldade, depois de verem isto em função daquilo que nós fomos explicando, entrem em contacto connosco, está bem? Outra questão sobre mobilidade de substituição, onde não realizaram uma mobilidade à Polónia devido à Covid, enquanto os outros parceiros realizaram. E depois levaram o dobro dos alunos à mobilidade seguinte, a Espanha. Na Mobility Tool, colocar o conjunto dos alunos em Espanha e 0 em Polónia. Distribuíram os professores por outras mobilidades. Está certo? Lembrem-se que vocês têm que justificar sempre isto no descritivo, para que os avaliadores possam perceber o que é que aconteceu. E tem que haver um motivo válido para vocês não participarem na atividade, não é? Eu percebo com a história do Covid
com a guerra na Ucrânia motivada pela invasão da Federação Russa, tudo isto, houve aqui coisas muito complicadas. Aliás, em março foi um mês muito tenso para nós, porque ninguém queria ir para aqueles países, Roménia, Polónia, por ali, não é? Mas atenção que vocês têm que ter um motivo válido para não ter participado. Eu já percebi, fui percebendo que os pais, a construção social do medo, não queriam deixar ir os miúdos, e muitas pessoas também, com medo, mas têm sempre que o justificar para isto ser considerado um motivo de força maior. Atenção ao argumentário que vocês vão pôr, ok? Porque se os outros países foram, porque raio é que Portugal não vai, não é? Quando, e esta sessão que tem aqui uma imagem de Kiev, quando os países limítrofes da fronteira da Ucrânia recebem milhares e milhões de refugiados e estão a fazer um esforço enorme para os receber. Eles sentem-se e sentiram-se muito injustiçados de Portugal, Espanha e Itália não irem para lá nas mobilidades Erasmus. E eu reconheço que isto é injusto, não é? Quer dizer, então, eles, para além de fazerem parte da União Europeia, para além de serem um espaço NATO, para além de estarem a receber milhares e milhões de refugiados, agora não podem ir 2 pessoas e 4 alunos porque, o medo... Atenção a isto, quer dizer, não vou alongar mais na descrição, mas isto tem que ser válido e razoável, não é? Na explicação. Olha, está aqui uma, em relação à atividade virtual, exatamente o que nós estávamos a falar há pouco, que é, quando a atividade é no nosso próprio país, vocês não registram nada, porque o registro, ou seja, os gastos que têm nessa atividade saem da gestão e implementação. Vocês só registram na Mobility Tool quando vão visitar os parceiros, porque, portanto, só abrem o espacinho do vosso agrupamento quando vão visitar os parceiros. Neste caso, a visita foi a Portugal, as verbas saem da gestão e implementação. O coordenador tem que abrir, porque os outros parceiros têm que registrar lá a vinda a Portugal, mas vocês não precisam de preencher nada. Ou se quiserem acrescentar, ou seja, dizerem ao coordenador quando ele abrir, quantos alunos ou quantas turmas vão participar nessa atividade em Portugal, mas vocês não precisam de registrar nada. Relativamente a pagamento, uma pergunta sobre, após a submissão do relatório final, qual o tempo que, em média, a Agência Nacional demora a pagar os restantes 20% do projeto? 60 mais 60, ou seja, vocês depois do último dia do projeto têm 60 dias para submeter o relatório. Nós, a Agência Nacional, temos mais 60 dias para avaliar e pedir o pagamento se tudo estiver em conformidade. Lembre-se que o relatório pode ser rejeitado, porque vocês não seguiram aqui um conjunto de normas que nós vos dissemos. Não vos assustem, se o relatório for rejeitado, a colega que rejeitou explica o que é preciso fazer. Nós não somos mauzinhos, muitas vezes vocês não põem o dinheiro de gestão e nós rejeitamos o relatório para que vocês vão lá pôr o dinheiro de gestão, senão não o recebem. Ou um erro que também acontece muitas vezes, que é submeterem o relatório 2 meses antes do término do projeto. Se nós fôssemos os colegas franceses, o que fazíamos era descontávamos 1.000 euros ou 500 euros. Porquê? Porque vocês disseram que o projeto terminou 60 dias antes do fim, então não precisam de dinheiro de gestão e implementação. Nós não. Rejeitamos o relatório e pedimos para preencherem de novo. Está bem? O que foi respondido. Mais. Uma outra questão, se podem fazer o upload de todas as atividades realizadas enquanto parceiros, visto uma vez que o coordenador não as registrou todas e só ele o consegue fazer na Mobility Tool. Não é na Mobility Tool que ele registra. Uma coisa são produtos e resultados, outra coisa são atividades. O coordenador tem que, obrigatoriamente, abrir as atividades que estão em contrato. E cada um de vocês faz create e diz participei, não participei, foi força maior, foi isto, aquilo. Outra coisa são produtos e resultados, que estão aonde? Estão na plataforma de resultados e que são submetidas pelo coordenador. Agora, vocês podem ter feito um conjunto de atividades de caráter local que não são aquelas tipificadas, uma C1, C2, C3, C4. Essas vocês descrevem-nas quando vos perguntam, então o que é que fizeram? E vocês vão reportar aquilo que foi mais importante no vosso projeto. Está bem? Não sei se consegui responder com as perguntas todas. Temos aqui uma outra questão sobre a substituição da atividade de alunos e professores por Staff Training Event, ou seja, substituíram um LTT à Polónia
devido à guerra, por uma atividade só com professores. Sendo assim, abriram a atividade como Short Term Staff Training Event. Agora, no relatório, onde é que aparecem as Staff Training Events? Obrigado. O relatório, quando vocês, essa atividade é uma atividade. O término, portanto, o nome dela é que deixou de ser uma atividade, é uma LTTA na mesma, só que em vez de ser para alunos, é um staff training. E ela aparece como as outras atividades, registram-na da mesma forma. E no relatório, a parte financeira vem toda junta, e vocês são parceiros, pelo que vocês estão aqui a dizer, no ponto 6, que é o único espaço que os parceiros têm para descrever mais alguma coisa do projeto, escrevem aí. A parte financeira entra no cômputo geral de todas as atividades e a justificação do que é que aconteceu escrevem no ponto 6 do relatório final dos parceiros, que é onde vocês podem escrever ou fazer uma narrativa sobre o projeto. O resto é tudo automático. Outra questão sobre os testes Covid, em que rúbrica devem considerar os custos relativos aos testes Covid, relativos a mobilidades físicas realizadas? Os testes Covid são custos excepcionais, de acordo com a adenda Covid. Exato. Não é? E que vocês fazem o registro, como a Paula disse e descreveu, com aqueles 3 separadores. O custos excepcionais tivemos que fazer 20 testes Covid na saída da Turquia por Istambul, senão não podíamos regressar para Portugal. É aí que vocês imputam isto e depois carregam os respectivos documentos. Até tem lá um quadradinho para vocês colocarem se aquele valor que estão a colocar é relativo a testes Covid ou é relativo à parte informática. Portanto, é exatamente no mesmo sítio. E depois vocês clicam no quadradinho dizer que são testes Covid, porque o pagamento é diferente. Lembrem-se também que vocês, quando saíram em mobilidade, fizeram, obviamente, digam-me que sim, por favor, um seguro que cobria estas eventualidades todas. Nós tivemos situações, por exemplo, em que ficaram retidos na Turquia 4 alunas, 2 professores, e acionaram o seguro, e o seguro permitiu, por exemplo, como eram alunos menores, que fosse uma mãe para lá, para no fundo fazer algum suporte, mas aquilo dá o quê? Dá muitas vezes mais 10 dias de permanência e depois têm que fazer testes Covid para poder embarcar outra vez. Reparem que vocês têm que cruzar o seguro, e nós recomendamos sempre que vocês façam um seguro para que as coisas corram bem, e o seguro, já há vários seguros que cobrem esta coisa do Covid, para, de alguma maneira, vocês terem segurança também. Portanto, vejam, nós não vamos considerar como gasto feito se vocês não nos demonstrarem que não foram ressarcidos. Têm que nos demonstrar, não, a companhia aérea não nos devolveu, ou tivemos que ficar mais X dias e o seguro não cobriu, e vi uma declaração de que o seguro diz não está coberto, e então nós consideramos como despesa efetivamente feita. Lembra-se, é uma coisa, nós nunca pagamos mais do que aquilo que está efetivamente aprovado em contrato, está bem? Podem pôr lá 500 testes Covid, mas se deu o valor que nós temos disponível para vocês, não o vamos pagar, está bem? Mais dúvidas? Outra questão sobre a inclusão do dobro dos alunos numa mobilidade por cancelamento de outra, ou seja, neste caso, se podem pedir o apoio individual e a viagem para os 2 alunos numa mesma atividade e obter o total. Esta situação é o mesmo que há pouco o meu colega Manuel também disse, que há uma justificação para isto ter acontecido. É importante que façam referência à justificação porque é que aconteceu, não é? Portanto, uma foi cancelada e vocês acabaram de levar os alunos, que no fim de contas é o número de alunos que foi contratualizado. Portanto, isso está bem, não tem problema de registar o apoio individual. Provavelmente poderá haver alguma diferença na questão da viagem, porque a banda pode ser diferente em relação a um país a outro, mas... E uma outra questão, em que no projeto tiveram uma atividade física, mas como um dos parceiros não esteve presente, a coordenadora decidiu registrar a atividade como blended. Os parceiros que estiveram presentes não terão problemas com o financiamento dos seus participantes? Perguntam.
Isto não é uma atividade blended. A atividade mista é uma atividade que está descrita, é uma possibilidade em que as pessoas têm que fazer X dias em atividade virtual e depois vão encontrar-se com presença física, em atividade física. É óbvio que o termo blended vocês associaram a mista. Uns foram fisicamente, outros foram virtualmente. Não é isso. Eu sugeria que isso fosse corrigido, ou seja, o coordenador vai ter que abrir a atividade física e que todos fazem create e participaram na atividade, imputam os dias, o travel, a subsistência. E depois para o outro vai ter que abrir uma atividade, que é uma atividade virtual, em que ele diz, eu participei nesta atividade com X alunos, X professores, mas virtualmente. Não é? Não é pedir ao coordenador que modifique, de facto, porque o blended não é assim. Há aqui uma última questão sobre o seguro com cobertura Covid. O valor deste seguro também entra nos custos excepcionais. Este valor do seguro é um seguro que vocês utilizam, por exemplo, do valor de gestão e implementação. O que eu vos estou a chamar a atenção é que havia seguros que já contemplavam a história das questões do Covid. Há uma companhia de seguros, inclusive, que tem um seguro que chama Erasmus. Ok? Mas isto foi aparecendo ao longo destes últimos tempos. O seguro Covid não é para pôr nos custos excepcionais, é de gestão e implementação, porque vocês quando saíam antes do Covid, vocês faziam sempre um seguro. Onde é que iam buscar o dinheiro? Iam buscar a gestão e implementação, é a mesma coisa, está bem? Ou se vocês foram para a Finlândia, em pleno inverno, 40 graus negativos e tem um miúdo escalão lá que não tem roupa e que vocês vão fazer o quê? Comprar-lhe o blusão, as botas, mais um conjunto de camisolas. Vão buscar aonde? A gestão e implementação. Lembra-se que gestão e implementação é um valor que servia para quê? Para pôr de pé o projeto em atividades de caráter local e outras necessidades. Porque quando nós falamos do programa Erasmus como um espaço de diversidade, inclusão e partilha, nenhuma criança, nenhum jovem pode ser impedido, por exemplo, nesta história, o exemplo que eu dei da Finlândia, porque ele não tem roupa e os pais não têm condições de a comprar, está bem? Portanto, vão buscar a gestão e implementação. Ou há um pai que precisa de passaporte para ir para um país qualquer que ainda existe passaporte. O miúdo não tem, os pais não têm esse aporte financeiro. Onde é que vão buscar? A gestão e implementação. Porque quando nós dizemos é um espaço de inclusão, é inclusão de tucur. Ninguém pode ser excluído por via da sua dificuldade económica ou qualquer outra, não é? Quer dizer, lembra-se que vocês parceiros têm projetos de 24 meses, terão 6.000 euros e o coordenador tem 9.000 ou coisa parecida. Portanto, é um dinheiro que nós, em princípio, nem sequer auditamos, é para que o projeto funcione. E o que vocês têm que fazer agora em sede de relatório final é dizer o projeto funcionou. E gastámos o dinheiro aqui, ali, e ninguém ficou fora do barco. Não se pode falar de barcos no Mediterrâneo. Mais questões, a ver se eu consigo, já apareceram mais. Olha, eu queria dizer em relação, está aqui uma dúvida também em relação à verba de gestão e implementação. Eu disse, lembrem-se, que quando abrem o separador da gestão e implementação, vocês têm uma linha e na linha, um bocadinho abaixo da linha, diz lá o valor que vocês devem inscrever nessa rúbrica. Tem lá o lapinhos e vocês inscrevem o valor que lá está, não discriminam, gastámos 300 nos bilhetes aqui, 400 ali, não, é o valor que lá está. 6.000 no caso dos parceiros, se tiver 24 meses, ou 12.000 se for o caso de coordenadores, se tiverem 24 meses. Pois agora depende do tempo de duração do projeto. Mas está lá, na Mobility Tool tem o valor exato que devem lá colocar. Há aqui uma última questão no ensino escolar que diz: tivemos uma atividade na Roménia à qual faltaram 5 alunos por medo da guerra. O seguro que tínhamos era para o Covid, mas não cobria a guerra. E a companhia aérea, claro que não aceitou. Isto porquê? A Roménia, a Polónia, a Hungria não estão em guerra, como eu disse, são espaço NATO. Há aqui justificações que eu percebo a construção social do medo, não é? Mas de todas as maneiras nós temos que dar um espaço maior, quer dizer, se calhar uma conversa mais atenta com os pais, ou mais incisiva, não é atenta, mais incisiva, mais draconiana. Atenção que nós vamos viajar em plena segurança. Agora, o que é que vai acontecer provavelmente? É que vocês vão ter que devolver dinheiro, porque o argumentário pode não ser suficiente para vocês não devolverem dinheiro, não é? Quer dizer, havia aqui uma possibilidade com uma adenda que era, vocês não iam
à Roménia por qualquer motivo e transferiam o quê? O dinheiro que vocês tinham para atividades de acolhimento a jovens ucranianos. Mas nós enviámos toda essa informação, não é? Portanto, tenham atenção aos argumentos finais, que vocês estão há 2 meses de submeter o relatório. E há coisas que, por muito que eu consiga perceber o medo dos pais, há coisas que vamos ter que ter alguma atenção, não podemos andar aqui ao sabor de tudo. A guerra provavelmente vai continuar, não sei. Não sou bruxo, não prevejo o futuro, mas que a coisa está feia e nós vamos continuar a funcionar e estamos aqui num país à esquerda do mapa europeu, achamos que não nos acontece nada, mas não podemos fazer mobilidades apenas até a Itália, porque temos medo agora de ir mais próximo dali. Quer dizer, calma, eu não quero alongar muito neste assunto, mas acho que vocês, professores, também têm uma responsabilidade acrescida, que é a responsabilidade do jogo da sedução. Atenção que nós vamos com tudo controlado. O medo, se não quer deixar o seu filho ir, não vai. Vai outra pessoa, vai outro aluno. Agora, não pode ir de um momento para o outro, 5 alunos não vão, porque os pais ou as mães não deixaram. Pronto, e o que aconteceu? Foram só os professores. Ou seja, houve um desvirtuar da atividade. Aliás, há uma queixa formal da Roménia em relação a Portugal sobre a não ida de alunos, professores portugueses para a Roménia. E a Roménia tem estado a fazer um esforço muito grande no acolhimento de refugiados. A ver se há aqui mais questões. Olha, está aqui uma em relação à submissão do relatório com o contributo dos parceiros. Portanto, neste caso, Portugal é que é o coordenador e este preenchimento, que é obrigatório, não é? Vocês preenchem depois de terem a contribuição, mas a contribuição pode ser via um documento Word em que vocês pedem a contribuição, porque cada um dos relatórios dos parceiros vai ser avaliado pela respectiva agência, porque vão avaliar a parte financeira. O que é integrado é tudo aquilo que vocês consideram importante que cada um dos parceiros lhe deu. E assim que vocês submeterem o relatório, portanto, o país coordenador, todos os outros podem entrar também e ser submetidos. Mas não se cruzam o texto. O texto tem que ser externo à Mobility Tool. Não sei se fui clara. Ou seja, o coordenador tem que primeiro preencher e submeter com os contributos que foram dados pelos e-mails que foram enviando uns com os outros e submete. Assim que ele submeter, todos os parceiros podem submeter. O Manuel mostrou um slide em que vocês percebem o andamento da situação em relação à submissão dos relatórios. Eu posso voltar a mostrar. Manuel, chega lá. Está aqui, é este? Os prints que nós fizemos está a 33%, ou seja, só quando o coordenador agregou os contributos de toda a gente, de todos os parceiros, é que depois vocês ficam com este aspecto no vosso relatório de parceiro. Este é o parceiro 3, está a 100%, mas ainda o coordenador ainda não agregou. Quando ele agregar, vocês podem submeter o relatório, está bem? Eu acho que... Se há mais questões... Há aqui uma questão que já foi abordada, mas, no entanto, sobre a declaração de honra. Houve uma alteração do nome do diretor da escola, que já foi atualizada. No entanto, não sabem como proceder com a declaração de honra, ou seja, onde vão buscar o documento para ser assinado pelo novo diretor e submeter em anexo junto com o relatório. No relatório, cá em baixo, tem uma coisa para fazer, download da declaração de honra. Vocês clicam ali, sai a declaração de honra. Dão ao vosso diretor, o vosso diretor assina, preenche, carimba, vocês digitalizam e fazem upload. Pronto, é simples, está bem? Não se esqueçam de clicar, porque ele tem lá na linha a dizer, este documento é a declaração de honra, não se esqueçam de fazer isso. Senão ele depois não segue, o relatório não segue. Caso não tenham ainda portanto, vocês tirem a declaração de honra e continuam a vir com o nome do diretor antigo, entrem em contacto com o vosso técnico, nós temos que modificar
o nome do diretor na nossa plataforma. Vocês têm 2 procedimentos. Têm que, em relação ao ID, colocar a informação de que tem um novo diretor, mas também têm que nos dizer para nós mudarmos, porque no contrato, portanto, a declaração de honra sai sempre com o nome da pessoa que inicialmente assinou o contrato. E se ele, entretanto, mudou, nós temos que, na nossa plataforma, mudar para depois ele automaticamente mudar na Mobility Tool. Façam o download da declaração para verificarem qual é o nome que vem. E depois, se não estiver o nome certo, entre em contacto com o técnico. Nós temos que modificar isso e temos que fazer uma adenda. Eu julgo daquilo que estive a ver está tudo respondido. Há uma pergunta muito interessante, quando é que vamos para as sessões presenciais? Já tenho saudades de nos verem. Sim, eu sei, a gente vai voltar às sessões presenciais e vocês vão estar connosco das 9 às 5. E aí nós vamos perder peso, vamos perder o peso que ganhamos por estarmos em teletrabalho, de certeza absoluta. Mas voltaremos, acho que a partir de setembro, se não houver aqui nenhum imprevisto, nós voltaremos às sessões presenciais. Eu julgo que por hora estão as coisas mais ou menos explanadas. Nós vamos enviar-vos esta apresentação, ou julgo que vai ser publicada no YouTube, e vocês vão conseguir o quê? Tirar dúvidas. Lembrem-se que nós tentamos ser muito draconianos, muito objetivos, para vocês não se perderem muito, está bem? E nos anúncios, portanto, aqui no Padlet, nos anúncios tem partes do contrato onde diz algumas das coisas que são importantes e que nós também estivemos aqui a falar e que vocês podem relembrar nos anúncios, e tem também o mail dos colegas do Europass para tirarem dúvidas, e tem outra informação sobre a estratégia de inclusão e diversidade que vocês devem sempre olhar para ela e tentar que na vossa escola também se viva a inclusão de uma forma diferente. Mais dúvidas, nós estamos cá deste lado, por telefone e por e-mail. Lembrem-se que estamos a gerir cerca de 1000 projetos. Isto não tem sido uma tarefa muito fácil, mas faremos sempre o possível para vos tentar ajudar. Se calhar, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Competia-me despedir-me e dizer que foi um prazer estar com vocês, apesar de eu não vos ver, portanto eu estou aqui a falar para um ecrã, não é? Vejo só os meus colegas, mas voltaremos ao terreno e lembre-se que o programa Erasmus tem aqui uma âncora fundamental naquilo que é a diversidade dos povos europeus, da inclusão, a inclusão, por favor, em novos projetos. Lembrem-se que a inclusão não pode ser uma figura de retórica, ela tem que ser um viver sentido, não é? As minorias étnicas, a criança que por ordem da sua menor capacidade física ou intelectual não está a participar, não pode ser, não pode ser. Nós temos esta responsabilidade ética, nós e vocês, professores que estão desse lado. Foi um prazer estar com vocês. O meu agradecimento a todos os colegas, ao Paulo Almeida e o António Lima da Comunicação, aos colegas Luís Pereira, Liane, a nossa coordenadora Cristina, que esteve ali no Padlet, a responder às vossas questões, e à Paula, que fez aqui esta parceria comigo. Foi um prazer estar com vocês. Até à próxima oportunidade. Estamos dentro do nosso tempo. Portanto, agora, bons relatórios, estaremos deste lado. Um abraço para todos. Obrigada, boa tarde.